quem descobriu agora, assim, quais são os exames para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla? O primeiro, falando em exames, é importante a consulta, a avaliação, mas exames, o mais importante de todos, a ressonância magnética. Ah, de que região? Do joelho? Não. Da cabeça, podem fazer também dos nervos da visão, mas principalmente da cabeça, do pescoço e da coluna torácica. São basicamente 3 ressonâncias: cabeça, pescoço e coluna torácica. As 3 ressonâncias mais importantes, porque vai mostrar a presença daquelas manchinhas que a gente viu aqui na tela. Além disso, o que tem que fazer a mais? É possível coletar o líquor da espinha, o líquor tira das costas, porque esse líquor ele é importante por 2 motivos. Eu gosto de falar que ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório, o paciente não precisa fazer sempre. Ele é importante, muito importante por 2 motivos. O primeiro motivo é que ele ajuda a descartar outros diagnósticos. Ele descarta pra gente neurosífilis, tuberculose, meningite, infecção. Ele descarta várias doenças que podem estar confundindo com a esclerose. E além de descartar, ele ajuda a confirmar a esclerose. Porque sempre existiu um exame importante chamado bandas oligoclonais. Então a gente faz o líquor da espinha para ver se existem a banda oligoclonal ali dentro, sim ou não. Se for sim, exame positivo para esclerose, ajuda a confirmar a esclerose. Se for não, é um exame negativo para esclerose, não descarta 100%, mas é um exame negativo para esclerose. Mais um exame no líquor ganhou importância, que se chama cadeias leve kappa. Cadeias leve kappa é mais um exame do líquor que pode ajudar a confirmar o diagnóstico. Agora tem as bandas e agora tem as cadeias leve kappa. Se um dos 2 for positivo, é um exame positivo para esclerose, ele reforça o diagnóstico, ele não confirma sozinho, ele não descarta sozinho, mas ele ajuda a reforçar o diagnóstico. Então, ressonância da cabeça como principal, também da medula. Exame do líquor não é obrigatório, mas é muito importante. E exames de sangue. Até porque a esclerose, pelo critério diagnóstico, ela é uma doença de exclusão. Você é obrigatório, o médico é obrigado a descartar tudo o que for possível antes de confirmar a esclerose. Então o paciente não pode ter HIV, não pode ter AIDS, não pode ter câncer, não pode ter um monte de coisa, tem que descartar tudo o que for possível e ainda assim a gente achar que é esclerose para daí dar um diagnóstico. Então é ressonância, é líquor da espinha, é exame de sangue, existem alguns exames oftalmológicos, às vezes fundo de olho, potencial evocado, tomografia. Tem o exame de sangue dos neurofilamentos, que é um exame de sangue que mede se existe neurônio morto no sangue. A presença de neurônios mortos no sangue pode ser detectados pelo sangue. Então, os principais são esses: ressonância, líquor, sangue e alguns exames dos olhos. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, eu passei por isso, né? Quando as pessoas estão perdidas, né? Passam por um monte de neurologista. Esse exame do líquor é feito somente uma vez? Olha... Uma vez feito e diagnosticado, eu tenho necessidade de fazer um segundo exame de líquor? Geralmente, não. O exame de líquor, ele geralmente é feito na primeira vez lá no diagnóstico, para a gente procurar essas bandas, para ver se tem ou não tem, para ajudar a confirmar o diagnóstico. Uhum. Esse é o geralmente. Aos poucos, a medicina aprende que às vezes talvez valha a pena repetir em casos bem selecionados, específicos. Por exemplo, quero saber como estão os neurofilamentos no líquor do paciente. Eu fiz lá no diagnóstico, deu 1000, que é alto. Uhum. Comecei o remédio. Vamos repetir o líquor daqui 6 meses para ver em quanto que está esses neurofilamentos. Se o neurofilamentos abaixou, é um sinal de boa resposta ao tratamento. Se ele aumentou, talvez o meu remédio não esteja agindo tão bem. Mas sim, isso é muito específico, é muito pouco feito, mas alguns médicos, eu geralmente não peço um segundo líquor. Às vezes, a pessoa já tem esclerose faz 10 anos, fez um líquor lá no começo, e agora eu tô em dúvida se eu uso esse remédio aqui ou aquele remédio ali. Às vezes, saber se o paciente continua com as bandas no líquor pode me ajudar a escolher um remédio diferente ou outro. Geralmente essas bandas ficam positivas para sempre, elas nunca ficam negativas. Mas se eu tô às vezes, assim, existem alguns remédios que tratam melhor aquele paciente que está com as bandas positivas e alguns remédios que tratam melhor aquele paciente que tem as bandas negativas. Então, no futuro, talvez alguns médicos possam pedir para fazer um segundo líquor,
para ver se ainda tem as bandas ou não, para talvez decidir qual vai ser o remédio que vai usar. Mas sim, 99% das vezes é só uma única vez no começo. Um caso ou outro muito peculiar, talvez precise repetir o líquor. Eu pergunto, porque assim, quem tá acompanhando, quem já faz com o Dr. Matheus, tem um acompanhamento, enfim, mas quem tá assistindo, que descobriu e que tá passando por diversas situações, eu falo assim como experiência própria. Então assim, você vai para um médico, vai para outro, e em algum dos meus surtos, eu fui parar no pronto-socorro. E no pronto-socorro, eu tava tendo, na verdade, nem era da esclerose, eu tava tendo, era uma crise de enxaqueca, e me perguntaram se eu tinha alguma doença. Aí quando você fala, mesmo dentro do hospital, quando você fala que tem esclerose, parece que você liga um alerta lá, enfermeira, todo mundo, fica, meu Deus. Daí chamaram um neuro que estava de plantão. E esse neuro já, né, veio, já falou um monte de coisa, enfim. Ele pediu para eu repetir esse exame. Me deixou internado um dia a mais para fazer. Tanto que, assim, a primeira vez que eu fiz, e eu falo, assim, que esclerose é complicado, acho que não é nem você ter o diagnóstico. É todos esses exames que você faz, porque, assim, para mim, pelo menos, nenhum, nem a ressonância, nem a punção do líquor foi nenhuma vez confortável. A primeira vez não sofri tanto, mas essa vez eu acho que também, assim, por estar nervosa e tudo mais, eu me senti mal. Então, sejam curiosos, perguntem, tirem dúvidas também, sabe? Eu perguntei porque, assim, tem obrigação ou não, ou peça para o médico explicar também. Eu falo, se sejam curiosos, porque igual o Dr. Matheus falou, assim, existem neuros que estão somente focados em uma área, às vezes neuros que atendem várias áreas, então, assim, sejam curiosos para se atualizar também. Acompanhem o Dr. Matheus, que sempre está postando conteúdo novo, tirem as dúvidas, igual eu mandava um monte de perguntas, sejam curiosos.